Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos estar dando continuidade nessa espiritualidade do assunto que eu comecei a discorrer juntamente com vocês no dia de ontem. E por uma questão simplesmente, uma desconfiança minha, vocês se lembram do que eu falei ontem? O que eu falei ontem? Falou sobre André. Sobre? André. Não, sobre André. Nós falamos sobre o seu uso, né? Porque entre as características que eu estou enumerando nessas ministrações de ontem e de hoje, que são características da natureza, das inclinações da natureza humana, eu esqueci de acrescentar justamente esse desinteresse. Então, foi sobre o... Eu vou falar o que eu falei e eu vou, para trazer a lembrança, A experiência, estou falando de características da natureza humana pecaminosa que é em nós, das más inclinações da natureza humana em nós, que são os motivos pelos quais pessoas que têm tudo para dar certo na vida, Vai ter experiência. pessoas que têm virtudes, Você não tem pessoas que têm postura, pessoas que têm condição, pessoas que têm uma estrutura, em algum momento elas sucumbam. E aí eu falei do rei Saul, lembra? É verdade. Saul, um homem forte, um homem poderoso, um homem influente, Ele foi um homem que andava, um homem que temente a Deus, que foi constituído o primeiro rei em Israel. Então, olhando para a vida de Saul e todas essas virtudes, todas essas características que acompanhavam a história de Saul, a sua vivência, a sua infância, a sua formação, tudo tinha os ingredientes todos para que fosse um homem muito bem sucedido na vida. E como que ele acabou? Fazer aula de Bíblia. Você vê que eu falo, às vezes parece que repetir as coisas é algo de mas é absolutamente verdade. Ele se matou. Primeiramente ele pediu para um soldado, enfiar uma espada nele. O soldado não quis fazer isso. Ele mesmo foi e se matou com a espada. O que faltou para esse homem, então? Um homem que tinha tudo para ser um homem de sucesso, de êxito, de realizações na sua vida. O que faltou para esse homem para que ele chegasse num ponto da sua vida em que ele mesmo cometeu o suicídio? Aí eu falei sobre o quê? Experiência. Porque não havia ninguém que havia precedido, não tinha tido nenhum outro rei em Israel. Haviam juízes. E os homens não queriam que os filhos de Samuel fossem juízes, construíssem juízes sobre eles, porque não eram homens que seguiam os princípios de Samuel. Porque naturalmente o homem que deveria ser um juiz ou um rei deveria ser da tribo de Judá. E aí Samuel vai lá e constitui um homem da tribo de Benjamim, chamado Saul, por suas virtudes, por suas características, e constitui ele o primeiro rei de Israel. E esse homem, ele fez. Por isso que eu falei, se você não conhece a história de Saul, não o julgue, porque ele foi um homem extraordinário. Ele teve, logicamente, o seu fim, que é justamente o motivo pelo qual eu estou desenvolvendo essas ministrações, para que nós identifiquemos quais são as características dessa natureza que é em nós, que faz com que hoje o homem vive um caos emocional, doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, estresse, situações que todos nós estamos vivendo diariamente, e de que maneira que nós vamos solucionar isso. Aí depois eu falei de um outro homem, não sei se vocês se lembram, falei da falta de experiência de um companheiro chamado Saul, primeiro rei de Israel. Depois eu falei de um outro homem que falava com Deus, um homem absolutamente de princípios, um homem poderoso, de tal forma que quando ele falava, fogo, não precisa nem falar o gol. Elias, lembra que eu falei de Elias? E Elias, ele era um homem que ele
uma única vez 850 profetas, 400 de Baal e 400 profetas de Azera. Um homem que desafiou, né, os profetas de Baal, os profetas de Azera, um homem que através dele Deus fez grandes maravilhas. Num determinado momento da vida, uma mulher o intimida de tal forma que ele foge para uma caverna e pede para Deus para que ele morresse. O que acontece com esse homem? Assim como Saul, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para ser uma história de êxito, de vitória, desejasse morrer. O que aconteceu com esse homem? A lei, não, o caso dele não era experiência, não, porque ele andava com Deus, ele tinha um Deus que tudo que ele falava, pelo poder de Deus, acontecia. É uma outra característica da natureza que há em nós, que está matando a saúde mental, emocional das pessoas. O cansaço. Porque se você pegar para a vida de Elias vai lá e manda parar de chover. Pelo poder de Deus, e para de chover, Deus manda ele fugir para os ribeiros de Querite, aí acaba a água dos ribeiros de Querite, ele manda ele ir para a casa de uma mulher que tinha um filho, o filho morre, a mulher começa a culpar, daqui a pouco ele volta, porque Deus manda ele voltar para se encontrar com Acabe. Cansaço, as pessoas estão cansadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? A necessidade. Por isso que quando eu concluir no final, eu vou falar sobre o que está escrito em Êxodo. A necessidade do homem descansar. Deus fez um dia para que o homem descansasse, mas os homens não estão descansando. Então o cansaço, principalmente em gastar tempo demais em coisas que não vão trazer resultado nenhum, fazem com que as pessoas, em algum momento, sucumbam ao seu vida. Muitas até desejam morrer, outras até acabam tirando a sua própria vida. Vou falar de um terceiro camarada aqui, lembra que eu falei que ia falar de vários? São homens que conheciam a Deus, homens tementes a Deus. Judas. Quem sabe quem foi Judas? Quando nós falamos quem foi Judas, a única coisa que vem à memória é aquele que traiu Jesus. Mas vamos observar a história de Judas. Ele era um discípulo. O que ele tinha? Quais eram as virtudes desse homem? Que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Ele tinha proximidade com o rei. Ele vivia com Jesus. Ele era um homem de confiança. Por quê? Ele era um tesoureiro. Ele andava com os recursos. De tal forma que em um determinado momento lá, uma mulher vai e lava os pés de Jesus com mirra, e ele fala que se vendesse aquele óleo, aquela substância, o dinheiro daria para ajudar os pobres, lembra? Ele era um homem que tinha essa capacidade de administrar recursos, mas aí ele acaba traindo Jesus por 30 moedas de prata. O que aconteceu com esse homem? Se matou. Se matou, mas o porquê? O que é que emocionalmente falando, psicologicamente falando, da natureza humana, o que aconteceu com esse homem que levasse ele a uma atitude como essa? Confusão, irmão. Nós vivemos num mundo de tanta informação. Eles esperavam um rei que fosse alguém revolucionário, que fosse libertar aquele povo cativo do Império Romano, a força da espada, da batalha de guerra. Então ele andava com Jesus, mas era tanta informação e tanta expectativa no Messias que fosse diferente, que aquilo gerou na mente de Judas uma confusão. E quando ele cai em si, porque muitos de nós estamos tomando decisões na nossa vida movidos por uma confusão. Alguém já ouviu falar do termo que nossa língua portuguesa é maravilhosa demais, né? Se já não bastasse a dificuldade de nós entendermos
algumas coisas, aí vem uma palavra chamada infodemia. Quem é que sabe o que é infodemia? Não é palavrão não nessa mente nossa. Tá? Infodemia. Infodemia. O que é uma pandemia? Pandemia é uma propagação de uma doença. De uma doença. Infodemia é a propagação de informação. É tanta informação, irmão. É tanta coisa que hoje nós nos vemos no meio, onde um fala que isso pode, aquilo não pode, é déficit, é superávit, é isso, é aquilo, Lula isso, Bolsonaro aquilo. Estou citando assim exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É tanta informação ao mesmo tempo, a incapacidade que nós temos nessa velocidade das informações de processá-las, que isso faz com que a gente tome atitudes precipitadas na maioria das vezes, e atitudes que não tem depois como voltar atrás. Porque se você pegar a história de Judas, ele pegou aquelas 30 moedas de prata, arrependido. Na realidade, o arrependimento foi remorso, porque o arrependimento produz conversão, o remorso não. Faz com que a pessoa erre e continue errando. No caso de Judas, ele foi e se suicidou. Porém, quantos de nós aqui? Ai, mamãe, nunca mais eu vou fazer isso, mamãe. Nunca mais eu vou roubar a senhora. Nunca mais eu vou usar droga. Eu vou para a igreja com a senhora todo dia de mão dada. Aonde a senhora for, eu vou estar debaixo da sua saia. Aí não demora um mês, a mesma situação. Isso não é arrependimento, não, é remorso. Porque o arrependimento ele produz conversão, mudança de direção. O remorso é um sentimento de culpa, um peso na consciência que por um pouco de tempo ele surge e logo tudo volta a ser como era antes, como se nada tivesse acontecido. Confusão foi o que levou Judas. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas andam confusas, se metendo em coisas que não deveriam, desafiando a Deus em ambientes religiosos, desafiando o diabo em ambientes religiosos, desafiando a administração em ambientes corporativos, desafiando a estabilidade emocional em relacionamentos interpessoais. Falta experiência, estão confusas, estão cansadas. E aí, por fim, um outro personagem bíblico, porque é dessa forma que nós devemos interpretar a Bíblia, entendendo que esses homens eram homens igual a nós, suscetíveis às mesmas vicissitudes dessa vida, emocionalmente instáveis. Vamos pegar um último aqui para nós encerrarmos essa série de ministrações, para que você entenda o porquê que a humanidade se encontra num caos, onde as doenças, cânceres, bipolaridade, depressão, ansiedade, angústia, melancolia, parece que é o que impera. Pedro, leucemia. Pedro, o que Pedro fez? Chegou 3 vezes. 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Mas quem era Pedro? Discípulo. Diz que Pedro era explosivo, né? Eu vou explicar o que aconteceu com Pedro. Pedro, Jesus, se você for estudar a palavra de Deus, ele era o discípulo mais próximo, de forma que Jesus morava na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum. Ele foi aquele que presenciou a transfiguração, a cura da filha de Jairo. Então, onde estavam os grandes milagres, estava Pedro. Compreenda isso, os ambientes que nós estamos. Mas, num determinado momento, a sua referência foi presa. Ele era um homem que vivia. Ele sofria tanta pressão que depois que Jesus foi preso, um anjo visitou algumas mulheres e falou: os discípulos estão no lugar e também está Pedro. E não conta Pedro juntamente com os discípulos. Porque a pressão que ele sofria naquele momento. Então nós temos algumas coisas que eu quero que você entenda. É a mesma coisa, a mesma estratégia que o inimigo tem usado nas nossas vidas até hoje. Falta de experiência, cansaço, confusão, pressão. E esse que eu descobri agora, porque quando eu comecei a espiritualidade, eu esqueci de inserir. Mas quem sabe eu faço uma espiritualidade somente voltada para esse assunto. Desinteresse.
Se eu perguntar para muitos aqui que comeu ontem na janta, o cara não vai lembrar. Calabresa. Vocês estão entendendo? O porquê que a humanidade se encontra no caos que está, porque tem um índice de suicídio, porque as pessoas estão sempre numa condição em que quase consegui, quase cheguei, quase venci. E chega no momento que mais precisa de uma decisão assertiva, que mais precisa de uma postura correta, as pessoas sucumbem. As pessoas esmorecem, muitas delas vão buscar o suicídio, muitas delas acabam perdendo o sentido da vida, porque todas as pessoas estão vivendo semelhante a todas essas pessoas que eu citei na Bíblia, que eram pessoas que temiam a Deus assim como nós tememos, ou falamos entre Deus. Vocês estão entendendo? Estou citando pessoas na Bíblia para mostrar que pessoas do nosso tempo, do nosso contexto, são exatamente iguais, só mudou o tempo e as coisas pioraram logicamente, porque basta cada dia o seu próprio mal. O mundo jaz no maligno, mas você pode fazer diferente. Aí eu quero que alguém que esteja com a Bíblia abra para mim em Êxodo capítulo 20. De que maneira, vamos aí, deixa eu só antes de você ler, de que maneira eu vou lidar com tudo isso? Observando a palavra de Deus, respeitando esse momento que Deus vai falar na palavra, que é um momento que precisa ser levado a sério, precisa ser interpretado da forma correta e principalmente precisa ser praticado na vida das pessoas que vivem num corre-corre desenfreado, atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de prestígio, atrás de sucesso. Um homem hoje, como eu costumo dizer, é capaz de atravessar o continente, o mar, para ir lá no outro continente ganhar dinheiro, mas o seu olhar não é capaz de chegar ao filho do outro lado da mesa, precisando de um abraço, de uma palavra de carinho, de um conforto, de um eu te amo, você é importante para mim. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Pai achando que ser pai é dar um brinquedo de mais alta tecnologia, o celular mais caro, o drone, ou sei lá o quê. Mas você vai perguntar para as crianças de hoje, quantas vezes você escutou teu pai falar, eu te amo? E a lágrima vai descer pelos olhos, porque não tem mais isso. Nem você fala para o seu pai, nem seu pai fala para você, nem você fala para a sua mãe. A mãe fala, né? Mãe. Mas para a mãe parece que eu não ligo. O eu te amo da sua mãe é como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão entendendo por que a humanidade está no caos que se encontra? Agora, se nós observarmos o que diz a palavra, Êxodo, capítulo 20, versículos 11 e 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia, abençoou o dia de sábado e o santificou. Honrai o pai e tua mãe, para que tu tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí fala dos mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Até aí está bom para a gente não entrar. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Que no 7º dia nós não deveríamos vender, nós não deveríamos comprar, nós não deveríamos mexer com os animais. O que está faltando para o ser humano, meu irmão, é tirar um tempo de qualidade para você descansar, para você encontrar uma paz interior, um dia para você simplesmente recuperar suas energias, suas forças. Nós vivemos um corre-corre tão desenfreado, uma briga contra o relógio, porque parece que o relógio está lutando contra nós, para honrar compromissos, para assumir responsabilidades, e esquecemos de um algo
algo bíblico, eu estou falando para você algo que é bíblico e é o motivo pela qual o mundo se encontra no caos sobre essa perspectiva. Um tempo de qualidade. Eu quero dizer para vocês, aproveitando essa maravilhosa palavra de Deus, que nos fala hoje, e que me deixa desse jeito, pela inspiração do Espírito Santo, que você está no melhor do teu tempo da tua vida, que é o tempo do seu descanso, é o tempo que você passa aqui, não está falando de um dia para mas está falando de um tempo todo para você se reorganizar como ser humano, como pessoa, para você olhar para dentro de si mesmo, procurar entender o que está acontecendo, para que você não seja somente mais um nessa estatística triste de pessoas atentando com as próprias vidas, o índice de marginalidade tão acima da média como nós vimos hoje, a morte se transforma numa coisa tão normal para nós. E Deus veio para que tivéssemos vida, e a gente tem se acostumado com a morte. Na realidade estamos mortos-vivos, porque a única coisa que nós não estamos fazendo é vivendo. Nós estamos zumbis mesmo, seguindo o curso deste mundo. E você está tendo um tempo de qualidade para você cumprir exatamente o que a palavra de Deus está falando aqui. Descansa a sua mente, olha para dentro de você, procure entender o que é errado, procure a experiência, procure a informação correta, procure a atenção, procure conhecer você mesmo e saber quem você é para Deus, que te deu a vida e que te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas um dia que é tão difícil, faz 1000 anos, e 10, 15, 20 noites usando drogas, se matando, é tão fácil viver. Vocês estão entendendo? A palavra é dura, irmão. Eu não tenho vínculo com dízimo de ninguém, não. Pastor de igreja, muitas vezes tem que tomar cuidado quando vai pregar essa palavra. Porque se ele, por um acaso, ofender a ovelhinha vai sair da igreja, porque o pastor foi duro demais. E eu não tenho vínculo com isso, não. Eu tenho vínculo com Jesus. Meu compromisso é pregar a palavra de Deus, do jeito que ela é. E se você não entender que a sua vida está nessa condição, é porque o inimigo está envelhecendo seu entendimento de tal forma, ou porque você não tem interesse em resolver, em sanar o problema da sua vida. Nós temos aqui pessoas com capacidade, virtudes que nós nem podemos calcular. Uns têm dom para violão, o outro tem dom para construção, o outro tem dom para arquitetura, o outro para escultura, o outro para... Eu sei que cada um aqui está cheio de dom, é mecânico, é empresário, é advogado, é funcionário público, é MC. Tudo para dar certo na vida e está vivendo essa derrota, esse fracasso, seguindo o curso desse mundo, confuso, sem experiência, cansado, sob pressão o tempo todo. Deu para entender mais ou menos o que eu quis com essas manifestações? E você entenda que este momento na sua vida hoje é esse momento. É o tempo, como diz um dia na Bíblia, para guardar um dia, nós vamos entender um dia. Mas eu estou dizendo agora, um tempo kairos, um tempo que não se pode ser medido no relógio, é o tempo de Deus, onde as coisas vão acontecer na sua vida dentro desse tempo cronos, criado pelo homem, onde um dia tem 24 horas. Eu quero que você entenda que você está justamente nesse tempo do descanso, num tempo kairos de Deus, permitindo que as coisas de Deus aconteçam, que Ele venha se revelar para você, mostrar onde está o problema, te dar um sentido para a sua vida, para você sair desse portão para fora e nunca mais voltar na mesma condição, a não ser para voltar e falar: Deus serve para mim, porque um dia eu vim falar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que me amou incondicionalmente. E eu conheci esse Deus, e hoje eu estou aqui para falar dele para vocês. Amém. Glória!